Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu trago para vocês como pregar a palavra de Deus com conhecimento e a teologia da pregação, o contexto, qual que é a ideia central, de que maneira que a gente prega a palavra dentro do contexto da palavra do Senhor, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para você dar força aí para mais pessoas poderem ver esse conteúdo, tá? Bom, o que é a pregação? A pregação é a manifestação do verbo encarnado a partir do verbo escrito por meio do verbo falado. Bernard Manning que falou a respeito disso. A expressão Deus falou é o fundamento da pregação bíblica. É a linguagem humana foi escolhida para expressar a verdade divina. O Deus criador do universo, onipotente, onisciente, onipresente, concedeu-nos então o privilégio de pregar. A pregação não é uma especulação a respeito da natureza ou da vontade de Deus, mas o testemunho daquilo que o próprio Deus falou a respeito de si. Porque a pregação ela não consiste em especulação, aquilo que eu acho que é bom eu falar, mas em exposição, pois a Bíblia testifica de si mesma como a palavra escrita de Deus. Só no Antigo Testamento, frases como o Senhor disse ou o Senhor falou e veio a palavra do Senhor aparece cerca de 3.808 vezes. A pregação é, acima de tudo, o testemunho do Deus que fala, do Filho que salva e do Espírito que ilumina. Pessoal, lembrando que eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo um e-book gratuito para você que tem um desejo de se especializar cada vez mais em pregações bíblicas, tá bom? Você que tem vontade de aprender, de memorizar versículos de memória, de fazer sermões com mais preparação, tanto você sendo iniciante, como você sendo um membro, você sendo um professor de escola dominical, você que tem dificuldade na leitura, de interpretar, de entender, clica lá, tá bom? Que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Bom, a força da palavra. A palavra é a expressão e o veículo do poder de Deus. Então, a expressão, porque Deus se revela por meio dela. E o veículo, porque Deus age por meio dela. Então, na natureza de Deus, a palavra é mais do que um meio de comunicação. Ou seja, é um meio de ação, tá? Disse Deus: haja luz, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Poder da palavra. Todo o poder criador de Deus está concentrado na palavra, pois o primeiro ato criativo de Deus foi. Então ele falou, que disse Deus, haja luz. Então todo o poder criador de Deus está concentrado naquilo que ele falou, na palavra, tá? Então, ao longo da história bíblica, a palavra foi o instrumento divino para ressuscitar mortos, abrir o Mar Vermelho e o Rio Jordão, produzir pão do céu, extrair água da rocha e derrubar os muros de Jericó e assim por diante. Gente, o poder da palavra é muito importante. Os muros de Jericó não caíram por causa do som da trombeta, mas sim porque Deus tinha dito que haveria de cair. Aqui se delineia toda a teologia da pregação. Então, o pregador ele recebe a autoridade de Deus pela palavra e torna-se então responsável por entregar a palavra. Por isso, ele não tem o direito de pregar nada que não seja a palavra de Deus. Olha como que é essa teologia, como é profunda a gente compreender isso daqui. Não somente a gente, eu quero aprender a pregar, mas se você não tem essa base e de entendimento, de ter esse conceito de que eu tenho que entregar a palavra de Deus, não aquilo que eu acho que para mim é bom, você acaba se dando mal, porque você acaba desagradando a Deus, e fazendo como muitos aí têm feito em cima do altar, de maneira errada, pessoal, errada, tá? E aqui eu quero trazer o mais sério para vocês, o conhecimento correto para vocês não fazer da maneira errada, tá bom? Bom, pregação é uma ordem de Deus. A pregação ela não é opcional, foi ordenada por Deus e é oficializada por Cristo na grande comissão quando ele disse:
Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ele fala. Para o apóstolo Paulo, esse senso do imperativo da pregação era tão claro que ele chegou a exclamar com veemência: ai de mim se não pregar o evangelho. Olha como ele entendeu que era importante, né? Essa ordem de Deus. Lá em Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele afirma isso, né? Ai de mim, com absoluta consciência de que a pregação é uma tarefa para ser desempenhada por alguém. E esse alguém é aquele que Deus chamou, assim como você que está escutando esse vídeo, que está vendo esses slides, como eu e como todos que são levantados por Deus na terra. Há tempo e fora de tempo, também fala em 2 Timóteo, quando ele escreveu a mensagem para Timóteo, né, a carta. A mais urgente necessidade da igreja cristã hoje é a verdadeira pregação. Além de uma ordem de Deus, a pregação também é urgente e constante. Paulo conjurou o jovem Timóteo a pregar com insistência. A propriedade da pregação vai nos dizer que o plano da salvação, né, a pregação ocupa a posição de prioridade. Por quê? Tão prioritária ela é que Cristo disse que o fim só virá quando o evangelho for pregado no mundo todo. Então, a pregação ela ocupa, né, essa posição de prioridade. Em outras palavras, a pregação é a primeira condição para o encerramento da obra de Cristo nesse mundo. Jesus ele não voltou ainda porque a palavra dele não foi pregada nos 4 cantos da terra. Ainda falta pessoas a conhecerem o evangelho do Senhor. Então, quando se encerrar essa obra, né, a pregação, por ela ser prioridade, depois que a pregação ela for encerrada, aí o fim de todas as coisas vem. Quando Jesus ele escolheu e enviou os 12 discípulos, os apóstolos, ele designou-lhes a pregação como função principal e primeiro dever, né? O levar, o ide. A outras funções vinha depois. Lá em Marcos ele afirma isso a partir do capítulo 3. Tá? E a mais urgente necessidade da igreja, né, cristã, hoje é a verdadeira pregação. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe o seu like aí, o seu joinha aqui nos comentários se você quer que eu traga outros conteúdos aqui para o canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, porque aqui é conteúdo mesmo da palavra de Deus. Você vai sair daqui compreendendo, entendendo os assuntos sobre a Bíblia, o qual o Senhor deixou esse manual para mim e para você. Que Deus te abençoe muito mais e até a próxima.